Olá, tudo bem com vocês? Novamente aqui para conversar um pouco sobre mais um grupo de fungos, como nós já havíamos conversado. Hoje nós vamos falar sobre os ascomicetos, talvez o maior grupo de organismos fúngicos já catalogados que conhecemos, né? Os ascomicetos, a gente vai ter uma variedade muito grande entre os seus representantes. Nós vamos ter fungos filamentosos, vamos ter fungos leveduriformes, vamos ter fungos de reprodução sexuada e assexuada. Então, é um grupo bastante abrangente em termos de organismos e suas características, mas tem algumas especificidades e algumas peculiaridades que não vão deixar a gente esquecer do que são os representantes dos ascomicetos, tá? Lembrando para vocês, todo o material que embasa a disciplina, a unidade 3, está no livro Biologia Vegetal, nosso capítulo 14, que trata especificamente sobre os fungos. Vocês podem baixar o livro que está disponível na plataforma, lá no Cigarro, dentro da nossa disciplina, e lá, após fazer a leitura, vocês podem complementar nessa construção do conhecimento, tá? Vou projetar agora a nossa apresentação para apresentar e para mostrar um pouquinho para vocês das características dos representantes desse grupo, tá ok? Projetando. Então, vamos lá. Ascomicetos, filo Ascomicota. Como falei para vocês, talvez seja o maior grupo, né? Nós temos aí 32.300 espécies descritas de ascomicetos. Muitas espécies têm uma relevância muito grande na questão econômica, porque causam danos às plantações, causam perdas irreparáveis na questão da produção de cereais, de grãos, né? Então, nós temos os bolores verdes azulados, vermelhos, castanhos, que estragam os alimentos, na maioria são ascomicetos. Leveduras também são ascomicetos, assim como cogumelos comestíveis, a exemplo do gênero Morchella, são também ascomicetos. Só para vocês conhecerem, eu acho muito interessante esse fungo. Esse é um ascoma, né? Seria uma frutificação de um ascomiceto, muito apreciado dentro da culinária gourmet, né? É um tuber melanosporum. Nas trufas, chamado de trufa, né? Nas trufas, essa estrutura com esporos é produzida abaixo da terra e ela permanece fechada, liberando os ascósporos apenas quando esse ascomo, que é essa ascoma, que é essa frutificação que vocês estão vendo, dentro dela está cheio de esporos. Então, esses esporos somente são liberados quando o ascoma apodrece, se rompe, e aí esses esporos são liberados no meio para garantir a disseminação dessa espécie. As trufas, elas são micorrizas, como eu já falei em algumas aulas anteriores. As micorrizas são associações entre fungos e raízes de plantas, né? Associações simbióticas, associações benéficas, né? Principalmente no caso das trufas, micorrizas em carvalhos e aveleiras, e são procuradas por cães e porcos que são treinados para encontrá-las, tá? Olha que curiosidade interessante. Os porcos usados para caçar efetivamente essas trufas são as fêmeas. Por quê? Porque as trufas, elas emitem uma substância química que se assemelha ao feromônio que é liberado pela saliva do macho, do porco macho. Então, a fêmea, ela é treinada para procurar e encontra essas trufas por conta desse feromônio que vai lembrar o macho da sua espécie, né? Então, ela é treinada para encontrar, quando encontra, é recolhido para ser utilizado na culinária gourmet, né?
Então, os ascomicetos, eles apresentam formas de crescimento unicelulares, como é o caso das leveduras, e filamentosas, como a gente já falou, através de hifas e micélios. A característica que distingue os ascomicetos dos demais fungos é a presença de um asco. O que seria um asco, professor? Um asco é como se fosse um saco. Efetivamente, é um saco, e dentro desse saquinho são formados os esporos a partir da meiose, ou os esporos sexuados, conhecidos como ascósporos. Lembra que eu falei? Esporos são as unidades de disseminação fúngica, e dentro de cada filo, ele vai receber a sua nomenclatura específica. Então, esporos sexuados dentro do filo Ascomicota recebe o nome de ascósporos, mas não deixa de ser um esporo de disseminação do filo Ascomicota. Os ascos são encontrados em complexos corpos produtores de esporos, denominados ascomas, como se fosse um fruto, guardando dentro desse fruto as suas sementes, né? Então, os ascomas são esses corpos produtores de esporos, e os esporos dentro dos ascomicetos recebem o nome de ascósporos. Olha, professor, é um saco, parece uma sacolinha, olha, e parece realmente. É uma estrutura saculiforme que guarda dentro dela os ascósporos, tá? Depois de completado o seu ciclo meiótico, eu vou ter normalmente em número de 8 ascósporos dentro de cada asco. Entendem? Aqui ainda está em formação. Olha, outro asco, que é outro saco, dentro dele os ascósporos, certo? Ainda não está em total maturação. Essa é uma micrografia eletrônica mostrando os dois ascos com ascósporos em maturação. Um ascoma, ele pode ser aberto com uma forma semelhante à de uma taça, e aí ele vai receber o nome de apotécio. Ele pode ser fechado, onde recebe o nome de cleistotécio. Esférico ou em forma de frasco, com um pequeno poro, e através desse poro vão se escapar os ascósporos, onde ele recebe o nome de peritécio. Outra coisa, os ascos desenvolvem-se habitualmente na superfície interna do ascoma, uma camada chamada himênio ou camada himenial. Vamos ver nas ilustrações, fica mais fácil para a gente entender. Olha aqui, a escutelínea, que é um ascósporo em forma de taça. Percebam aqui, ó. Ele é em forma de tacinha, parece umas taças. Então, ele é denominado apotécio, certo? Apotécio. Dentro dessa estrutura, que obviamente é invisível aos nossos olhos, é essa base dela aqui embaixo, é o himênio, onde eu vou ter grudados aqui os sacos que a gente comentou anteriormente. Olha aqui para vocês verem um cleistotécio, tá? Esse é um ascoma fechado, olha aqui o fruto todo fechado, certo? Dentro dele, vocês podem perceber com a ilustração, eu tenho os sacos, que são os ascos, e dentro dos ascos eu tenho os ascósporos. Entenderam? Conseguem perceber com essa foto? Então, eu tenho um asco fechado que recebe o nome de cleistotécio. Dentro dele eu tenho os sacos ou as sacolinhas que guardam os ascósporos, que recebem o nome de ascos, e tudo numa estrutura fechada que precisa ter esse tecido degradado ou rompido por ação mecânica externa para liberar esses ascósporos no meio. O nome dessa estrutura, cleistotécio. Olha o peritécio. O peritécio, quando eu tenho um poro na porção superior, né? Ele também é fechado, mas tem esse poro de abertura. Aqui nós temos os sacos, como fica translúcido na foto, os sacos, e dentro dos sacos, que são os ascos, nós temos os ascósporos. Aqui dentro, olha um monte de saquinho, todos presos na base, que é o himênio, ou camada himenial, certo? Olha aqui para vocês verem o corte
de um himênio, num ascomiceto, que são, na verdade, os sacos, ó. Cada estrutura fininha dessa é um asco, e dentro dela tem os ascósporos, percebam. Então, essa é uma camada himenial que mostra para a gente. É uma seção histológica, é um corte, né, que foi corado para que a gente possa enxergar essa característica. No ciclo de vida dos ascomicetos, os protoplastos dos gametângios masculinos e femininos se fundem. Os gametângios femininos produzem hifas especializadas dicarióticas, contendo cada compartimento um par de núcleos haploides. O asco forma-se próximo ao ápice de uma hifa dicariótica. Os ascósporos são liberados sempre de forma explosiva, a partir de uma pressão interna, onde há liberação desses ascósporos. A reprodução assexuada, ela vai ocorrer pela formação de esporos multinucleados, que vão receber o nome de conídeos. Conídeos são os esporos dentro de uma reprodução assexuada, tá? Nós temos 3 subfilos dentro dos ascomicota, 2 filos específicos de leveduras e um filo de espécies filamentosas que produzem ascoma, tá? Tafironomicotina, sacaromicotina, pesizomicotina. São os 3 filos, subfilos dentro do filo ascomicota, certo? Olha para vocês verem os conídeos dos ascomicetos, ou os esporos assexuados, que são características dos ascomicetos. Eles são assexuados, eu não vou ter fusão de núcleos aqui jamais, né? Então, esse esporo, ele começa a germinar e vai formando suas hifas a partir do esporo. Então, percebam, um esporo ou um conídeo vai começando a germinar. E dessa forma se propaga no ambiente. Essa é uma micrografia eletrônica de varredura, germinando, e a gente tem vários estágios de desenvolvimento. Aqui, mais uma micrografia para vocês terem uma ideia. O esporo germinou e já foi dando origem a outro. Um esporo aqui que ainda não germinou. Esse aqui já quase maduro, o próximo esporo. E assim a gente tem a proliferação no meio ambiente. Os fungos assexuados são ascomicetos. Essa parte é bastante interessante. Os fungos, eles eram anteriormente classificados como deuteromicetos. Então, todos os deuteromicetos eu sabia que eram fungos assexuados ou fungos imperfeitos, né? Imperfeitos por quê? Porque desconhece a relação sexuada, ou seja, não produzem variabilidade genética. Então, eu estou liberando no ambiente inúmeros esporos, estou proliferando a espécie, porém, todas exatamente iguais. Se reproduzem a partir de mitose, né? Então, eles eram chamados como deuteromicetos. Hoje não existe mais essa classificação. Então, os assexuados, como eu falei para vocês, a partir de inovações tecnológicas dentro da área de microscopia, a gente tem uma variação aqui. Então, alguns gêneros, eles contêm espécies nas quais se conhece apenas o estado de reprodução assexuada ou o estado anamorfo, que são os chamados membros imperfeitos, ou nas quais as características do estado de reprodução sexuada, que é o telemorfo, não são usadas na base de classificação. Interessante essa informação, porque eu tenho fungos que, no seu ciclo de vida, quando ele se reproduz assexuadamente, ele é classificado aqui como um ascomiceto, recebe o nome X, e num determinado momento da sua vida, um ambiente desfavorável, ele consegue se reinventar, e aí vai ter uma reprodução sexuada sim, porém, ele é classificado com outro nome em outro filo. Entenderam? Os fungos que são assexuados, cuja base de classificação foi esse momento de reprodução, são classificados aqui como ascomicota. Exemplos clássicos, famosíssimos, Penicillium e Aspergillus, são fungos assexuados, classificados como ascomicetos,
mas que num determinado momento da vida deles vão se reproduzir de uma forma sexuada e passa a ser outro fungo em outra classificação, certo? Penicillium, para vocês verem uma cultura dele, o fungo que é produtor de penicilina. Aí nós temos nessa placa de Petri, a gente vê como ele produz cor distinta, né, durante o seu crescimento e desenvolve esporos de acordo com a fase ou o dia, né? Então, nós temos aqui essas estruturas que parece um óleo, na verdade, são os esporos sendo produzidos. Aqui já é um aspergillus, tá? Ambos são fungos que causam doença também. Penicillium, ele tem essa característica de extrair dele o princípio ativo para produção do antibiótico penicilina. Aspergillus provoca doenças respiratórias nos seres humanos. E olha o padrão também de crescimento, percebam. Isso em condição controlada em placa de Petri, né? Mais escuro, produzindo esporo. Mais claro, não está produzindo esporo. No caso, conídeos, né? Escuro produzindo, mais claro não está produzindo, e assim, pulsos concêntricos, pulsos sucessivos de produção de esporos. Só para vocês verem aqui, os conídeos do penicílio e seus conidióforos. Conidióforos nada mais são do que as estruturas que seguram esses esporos. Cada bolinha dessa é um conídeo. Cada bolinha que está agregada em fileira é um conídeo. São conídeos semelhantes a pincéis, né? Que são estruturas usadas para que eu possa classificar como um penicílio. O aspergillus já tem essa característica, parece mais um leque, né? Os conídeos são estreitamente agregados, surgem aqui na ponta do conidióforo e formam essas cadeias de pequenos conídeos secos, tá? São cadeias. Muitos antibióticos importantes são produzidos por fungos assexuados, e aí é mais para curiosidade. O primeiro antibiótico foi descoberto por Sir Alexander Fleming, ao observar em 1928 que uma cepa de penicillium que havia contaminado uma cultura de estrafilococos, né, que crescia em placa de água com nutriente, havia interrompido por completo o crescimento dessas bactérias. 10 anos mais tarde, Howard e seus colaboradores da Universidade de Oxford purificaram a penicilina e foram aos Estados Unidos, então, promover a produção dessa penicilina em larga escala como um antibiótico, né, como um fármaco. Porém, nem todas as substâncias produzidas por fungos assexuados são úteis, né? A gente comentou na web aula sobre as toxinas, né? Então, nós temos as aflatoxinas, que são potentes agentes causadores de câncer no fígado nos seres humanos. Aspergilos, sejam flavos, sejam parasíticos, eles também crescem em alimentos armazenados como amendoim, milho e trigo e produzem aflatoxinas. Então, em países tropicais, foi estimado que as aflatoxinas contaminam pelo menos 25% dos alimentos. Então, é o que a gente falou, não tem que tirar só a parte que eu estou vendo, visível, que foi contaminada pelo fungo no alimento e comer o resto. Porque a gente não sabe das toxinas que estão sendo liberadas naquele substrato. Para ele é um substrato, né? Então, evitar, viu? Que há contaminação, evita de comer, porque a gente não sabe o que pode vir a partir daí. Gente, sobre as comicetos é isso. Agradeço a atenção de vocês em parar um pouquinho para assistir esse vídeo. Tenho certeza que vai colaborar na construção do conhecimento de vocês. Como eu tenho falado em todas as aulas, esse é só um caminho, um resumo, é um norte para que vocês possam construir esse conhecimento e buscar, a partir da curiosidade, mais informações, porque o mundo fúngico, o reino, é lindo demais, é interessante demais. São organismos altamente complexos e adaptados, e são apaixonantes. Eu desejo que fiquem todos bem, até o nosso próximo encontro, se cuidem, tá? E qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me procurar. Um abraço.